Glória a Deus, muito bom, que Deus abençoe muito bem, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amém? Muitas bênçãos para você, meu amado, e muitas bênçãos para você, minha amada, toda a honra e toda a glória seja dadas ao Senhor Jesus. Ele é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória, ao vivo, amém? Pelas redes sociais, você que está vivendo ao vivo ou não depois, né? Essa mensagem vai ficar gravada em nome de Jesus, nas plataformas, no canal do Coração de Deus, pela YouTube, amém? Aliás, eu quero fazer um pedido a você, que você se inscreva nesse canal, amém? No canal do Coração de Deus, se inscreva no canal, você não vai pagar nada por isso, você vai estar abençoando as pessoas, fazendo com que o algoritmo lance esse vídeo, né? Entregue esse vídeo, essa mensagem a outras pessoas, abençoando outras pessoas. Amém? Se inscreva no canal do Coração de Deus, fortalece esse canal, ajude esse canal a crescer diante de Deus. Amém? Se inscreva aí embaixo, é só clicar em inscrever-se. Escreva ali, ative o sininho, amém? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei, desce aí um comentário, deixe o seu nome para a oração, deixe uma crítica, amém? Se você quiser, amém? Uma pergunta, enfim, comente bastante sobre esse vídeo que a plataforma vai entregar a outras pessoas que também precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? E você que não está vendo pela YouTube, mas por outras plataformas, compartilhe o vídeo, deixe também o seu gostei aí, clica aí, deixe o seu nome para a oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, me ensina, meu Deus, esta palavra, Pai, para que eu possa ensinar, Espírito Santo, a outras pessoas que estão, meu Pai, me ouvindo nesse momento, meu Pai, ou agora, ao vivo, ou depois, que sejam todas abençoadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei se essa pessoa, Pai, ela está vendo essa mensagem num leito de dor, em um hospital, num palácio, num casebre, num barraco de madeira, Pai, em uma mansão, eu não sei. Pai, se ela estiver doente, cura. Se ela estiver com problemas no casamento, Pai, meu Deus, dá a direção, estabelece esse casamento, a saúde dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, eu repreendo o câncer, eu repreendo, Pai, a enfermidade, doença, os miomas, os caroços, os pólipos, que desapareçam, Pai, dessa vida, que desapareçam, Pai, em nome de Jesus, que todo mal, meu Deus, os trabalhos arriados para destruir, que sejam desfeitos, paralisados agora, em nome de Jesus. E assim, meu Pai, eu creio na Tua palavra, na Tua proteção, no Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém, meus amados, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amados, nós vamos falar hoje sobre a rejeição. Às vezes, coloque aí em Mateus, ou melhor, Lucas 4, Lucas, Nova Aliança, Mateus, Marcos, Lucas, amém?
Lucas capítulo 4, versos 14. Amém? Se você muitas das vezes se sente rejeitado depois que você foi para Cristo, ou se você ainda não foi, eu quero dizer a você que vale a pena você servir a Deus. Amém? É muito gratificante você servir ao Senhor Jesus. Amém? Mas servir a Cristo, às vezes nós temos, digamos assim, entre aspas, um preço a pagar. Amém? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Jesus disse que aquele que serve a Cristo, às vezes aborrece amigos, às vezes aborrece familiares, pai, mãe, irmãos da fé, irmãos biológicos, amigos, colegas, enfim. É bíblico. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. E eu quero dizer a você que quanto mais você se aproxima de Deus, amém? Mas muitas das vezes pessoas que às vezes outrora estavam do seu lado vão se afastar. O Espírito Santo, ele faz tipo de uma seleção, amém? Às vezes tira pessoas que você nem esperava do seu caminho. Jesus, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu pai é o agricultor. E ele disse: todo ramo ou vara que estando em mim, enxertado na videira, e dá fruto, ele poda, para dar mais fruto ainda. Amém? Às vezes, o servir a Deus é preciso podas. Às vezes as podas doem. Às vezes machuca. Às vezes é alguém que você tanto ama ou que você contou e contava. Deus, ele afasta da gente, ou nos afasta daquela pessoa, ou em algumas coisas, ou empregos, às vezes, aquele emprego que você tanto gostava, você começou a servir a Deus, Deus te tirou dali. Mas por que, pastor, que Deus faz isso? É porque, amados, Deus conhece o que você não conhece. Deus conhece o oculto que você não conhece. Deus conhece corações que você não conhece. Amém? Deus, ele participa de reuniões aonde você não participa. Amém? E às vezes, amados e queridos em Cristo, é preciso Deus limpar a eira. Amém? Tirar, digamos assim, as barreiras do caminho, para que ele possa cumprir em você o querer dele. Quando você entrega a sua vida a Cristo, amado, já não é mais você que vive, é Cristo vive em você, está escrito. A sua vida está oculta com Deus. Jesus disse: aquele que quiser amar a sua vida, perderá. E aquele que perder a vida por minha causa, achará. Amém? Olha só. E o que significa, pastor, essa palavra? É que se eu servir a Cristo, eu tenho que deixar Jesus viver em mim.
e aceitar as podas, as percas que às vezes é preciso. Amém? As percas que eu digo, em tudo na vida você tem que perder para você ganhar. Amém? Mas como assim, pastor? Quer ver um exemplo? Para você casar, você tem que perder a vida de solteiro. Não combina você casar, ter um compromisso com Deus, com a sua esposa, com o seu marido e viver uma vida de solteiro. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Amém? Para você se formar a um doutor, a um juiz, há percas. Quais, pastor? Às vezes você tem que sacrificar o seu tempo. Que outros jovens estão indo para os lugares, baladas, não sei o que, você está ali dedicado aos estudos. Para você ganhar vida eterna, é preciso você perder espiritualmente a vida aqui na terra. Digo perder no sentido de não mais participar do sistema do mundo. Amém? Não é que você não possa se divertir, sair ou passear, viver bem, aí é outra coisa. Não, não é isso. É você não participar das coisas erradas que o mundo participa, para você andar em obediência à palavra do Senhor. Amém? Aqui no livro de Mateus, ou melhor, Lucas 4:14. Jesus de Nazaré. Jesus foi batizado por João Batista. A partir dali ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, diz a Bíblia. Ele ficou 40 dias e 40 noites ali jejuando, amém? Sendo provado, sendo testado, amém? Depois dos 40 dias, o diabo se aproximou de Jesus, tentou Jesus, mas não conseguiu. Aliás, Jesus é o Adão perfeito, amém? É o homem perfeito. Quando você está nele, Deus, o Pai, quando vê você e eu, que somos falhos, vê o sangue do Filho dele, Jesus, vê a perfeição de Jesus em nós. Amém? Isso é o mistério da fé. Por isso que está escrito, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Se alguém falar para você, olha, você lembra quando você bebia? Lembra quando você se prostituía? Lembra quando você era uma meretriz? Você fala assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? E você pode ir mais além. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém? E você acaba com Satanás ali. Ninguém pode julgar mais você pelo que você era, mas pelo que você é agora. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não importa. Amém? Não importa o que você fez no passado. Não deixe ninguém te acusar. Não deixe ninguém dizer para você que não vale nada. Amém? Não deixe ninguém jogar o seu passado na sua cara. Porque você pode falar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Está escrito em Isaías, dos seus pecados eu jamais me lembrarei, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Amém? Está escrito na palavra. E aqui Jesus
depois da tentação no deserto, ele foi para Nazaré. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha só, depois da tentação, Jesus, pelo Espírito Santo, na virtude do Espírito, ele foi para a Galileia. Amém? E os seus feitos e a sua fama correu por toda a cidade, as cidades circunvizinhas, tudo. E todas as cidades em redor. Versículo 2. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Jesus amado estava cumprindo a palavra que dizia assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar a palavra, a curar os enfermos, a dar liberdade aos cativos, enfim. É a palavra em Isaías. E ele foi para a Galileia e ele pregava nas sinagogas. Amém? A sinagoga era diferente do templo. O templo era mais para o sacrifício, amém? Para os sacerdotes, para as pessoas levarem ali os pombinhos, levarem ali os cordeiros para ser sacrificado. As sinagogas era mais dedicada à leitura da Torá, né? Da Taná, da palavra de Deus. Amém? Amém? E ali Jesus, ele foi para a Galileia, ele foi batizado, ele foi tentado pelo diabo, ele passou 40 dias de jejum e depois o Espírito Santo levou ele a pregar. E no versículo 15, diz assim: ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Amém? E chegando a Nazaré, onde fora criado, preste bem atenção, e ele pregava a palavra e todos louvavam a Jesus, ouviam a palavra de Deus. Amém? Nas sinagogas ele pregava, mas ele resolveu ir para Nazaré. Lembra Jesus de Nazaré? Aonde ele fora criado, aonde todo mundo viu Jesus criança, todo mundo viu Jesus quando ele fazia as artes de menino. Ele subiu numa árvore, creio eu, a Bíblia não fala isso, mas ele foi uma criança normal. Amém? Se fosse hoje, ele chutaria uma bola, né? Brincaria, digamos assim, de celular, hoje, né? Ou nos anos 90, jogava bolinha de gude, brincava de futebol de salão. Jesus foi um menino, ele foi criado em Nazaré, mas ele já era instruído pelo Espírito. Amém? Algo de sobrenatural estava em Jesus. Jesus, aqui na terra, ele era 100% Deus, 100% homem, né? Deus, homem, homem, Deus. Amém? E ali, ele foi para Nazaré. Olha aqui, ó. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Olha só. Amém? Jesus chegou, vamos colocar a sinagoga como se fosse a igreja hoje. Ele chegou na igreja lá, chamaram ele para dar uma palavra no lugar onde ele foi criado. Todos conheciam Jesus ali, Maria, a sua mãe, José, né? Maria foi viúva, José morreu cedo. Jesus, todo mundo conhecia, o filho do carpinteiro, ele também ajudava o pai na carpintaria, e de repente a vida de Jesus muda.
ele é batizado, ele é tentado e ele se torna, digamos assim, um pregador da palavra de Deus. Ele, Deus, homem Deus, ele se esvaziou, diz a Bíblia, ele assumiu a forma de um homem, amém? E ali ele começou pela virtude do Espírito, está escrito na palavra, né? Jesus, sendo Deus, não usou os seus atributos de Deus. Tudo que ele fez foi pela virtude do Espírito, amém? Pela virtude do Espírito Santo. E ali ele começou a pregar a palavra. Amém? Olha só. Ele entrou no dia de sábado e chamaram ele para ler a palavra. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Para pregar, versículo 19. Para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E fechando o livro, Ataná devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Olha só. O Senhor Jesus, ele foi chamado na sinagoga para ler, e ele leu o livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar aos quebrantados de espírito, a liberdade aos cativos, aos doentes a cura, e assim por diante. Aí ele fechou o livro, passou para o ministro, ali, amém? E ele sentou, e ali ele começou, na verdade, a falar. Versículo 21, disse Jesus: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Olha só. Jesus, ele leu o livro do profeta Isaías, que falava dele mesmo, da profecia de Isaías, há muitos anos atrás. E ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Imagine só, meu amado, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O alvoroço que foi vendo aquele menino Jesus, que outrora brincava, o pai dele era carpinteiro, ele também ajudava na carpintaria, sua mãe Maria, dizendo que aquela profecia que era para o Messias estava se cumprindo ali naquele dia. Imagine, se coloca lá na cena lá. Amém? O povo judeu, o povo fariseu, o povo zeloso, né, da letra da lei, às vezes zelavam da letra, as tradições, mas não zelavam das coisas de Deus. Amém? Olha só. E aí, meus amados, versículo 22. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Olha aí. O povo lá da sinagoga estavam pasmos, né? Estavam admirados de ver Jesus pregando daquele jeito. Estavam questionando, como no queixo, vamos conjecturar: não é este o filho de José? Eu não conheço a mãe dele. Eu não conheço
conheço a Maria, eu conheci esse menino quando ele brincava lá com o pai dele, na carpintaria do José. E agora ele está dizendo que é o Messias. Eu não estou entendendo, mas todos, olha aqui, ó, versículo 22. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Versículo 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Olha só, Jesus disse que as pessoas que estavam ali iam dizer para ele: médico, cura você mesmo. Você não é médico? Cura você mesmo. Ou você não fez em Cafarnaum muitos milagres? Faz aqui na tua pátria. Faz aqui na tua cidade. Você não é o menino Jesus, agora já é um rapaz? 30 anos de idade, já é um rapaz? Faz os milagres que você fez em Cafarnaum. Eu quero ver você fazer aqui. Amém? Você não é o filho de José, o filho de Maria? Eu conheço as suas irmãs. Eu conheço os seus irmãos, irmão. Jesus, ele tinha irmãos e irmãs, amém? Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Eu até aproveito um gancho para dizer que Maria foi uma mulher abençoada por Deus, escolhida a dedo por Deus para receber, amém, Jesus no seu ventre de uma forma milagrosa, amém? Mas depois que ela teve Jesus, milagrosamente, Maria recebeu José, seu marido, como uma boa mulher, abençoada, amém? E ela teve mais filhos. Teve filhos e filhas, foi uma mulher normal, amém? Teve relacionamento com José. Eu sei que muitos podem até me criticar, pode até me criticar aí nos comentários, e vamos debater a palavra, amém? Então Maria foi uma boa mulher, abençoada, né, ditosa, mas Maria, ela foi uma mulher comum. Ela morreu e está esperando também a ressurreição, amém? A volta de Jesus para também receber o seu galardão também, amém? Então é isso que diz a Bíblia, é a palavra. Se alguém quiser me contestar, pode contestar aí, escreva que eu vou citar para você os versículos, vou te ensinar dentro da palavra, em nome de Jesus, no original, os versículos que falam que Maria teve filhos e filhas, irmãos de Jesus. Amém? Jesus teve mãe natural, mas não teve o pai natural. Amém? Tem um pai espiritual. Amém? Olha só. E o povo, voltando aqui à palavra, se escandalizavam em Jesus. Esse rapaz agora prega, leu o profeta Isaías, e ele está falando que se cumpriu a profecia hoje. Então quer dizer que ele é o Messias. E todos começavam a se escandalizar em Jesus. Amém? Vamos ao versículo 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Olha aí, ó. 24. Jesus disse: em verdade vos digo, palavras de Jesus. Amém? Versículo 24. Diz assim, ó, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Olha só. Jesus,
ele estava pregando na Galileia, ou melhor, em Nazaré, aonde ele foi criado. Mas aqueles que conheciam Jesus antigamente, vendo aquela criança, conhecendo José, conhecendo Maria, de repente vê aquele rapaz com 30 anos, foi batizado por João Batista, foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás, e agora Jesus está pregando e o povo se escandalizando nele. E ele disse, versículo 24, e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Deu para você entender? Às vezes, porque há a rejeição. Amém? Às vezes, como pregador, Deus o converte, tem que mudar de lugar. E por exemplo, eu era um ex-alcoólatra. Se eu for pregar no lugar aonde as pessoas conviveu comigo, vão dizer assim, não é esse o cachaceiro? Não é esse aquele que vivia nos bares bebendo cachaça? Não é o fulano de tal, o Fábio, não sei o que, aquele que vivia tomando pinga, agora está pregando e dizendo que é pastor? Amém? E o povo se escandaliza. Olha só, versículo 24. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Amém? Jesus estava ali pregando, mas o povo não estava crendo, porque eles conheciam Jesus. E ele disse, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Às vezes, amados, Deus nos leva a lugares distantes da onde nós conhecemos as pessoas. Porque lá em outros lugares as pessoas respeitam o pregador ou a pregadora. Amém? Continuando aqui o texto, olha só. Versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha que palavra gloriosa. Amém? No tempo de Elias, havia fome na terra de Israel. E tinha muitas viúvas na terra de Israel. Mas Deus enviou Elias não às viúvas de Israel, mas a uma viúva de Sarepta, uma terra de Sidom, uma terra gentia. Olha que ensinamento. Amém? Deus poderia ter enviado as viúvas de Israel, mas ele não enviou. Ele enviou aonde? A viúva de Sarepta. Amém? Por quê? Porque ela creu ali. Amém? Então, amados, Jesus disse, um profeta não é bem recebido na sua terra e entre os seus. Amém? Jesus, ele pregou em Cafarnaum, ele pregou na Galileia e ele pregava nas cidades em volta. Todos acreditavam em Jesus. Mas quando ele chegou em Nazaré, Jesus de Nazaré, o povo começou a duvidar do seu ministério. Amém? Olha só. Versículo 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher. Versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles
foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Olha aí, meu irmão, que palavra forte. Amém? Muitos leprosos tinham em Israel. Muitos leprosos. Mas nenhum deles Deus enviou para, olha aqui, ó. E muitos, versículo 27, acompanha aí, ó. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Outra terra gentia, Ciro, da Síria. Naamã, um homem na época importante para a sua cidade. Amém? Um capitão da guarda, um homem de posição. Mas ele deu crédito à palavra de uma menina que estava ali a serviço da casa dele. Amém? E ali, meu amado, Naamã, ele foi curado da sua lepra, porque ele ouviu as palavras do profeta Eliseu. Amém? Ele questionou por que o profeta não saiu, ele sendo um homem de porte, um homem de posição, não colocou a mão na cabeça dele e orou. Eliseu só falou assim, olha, nem saiu para fora, vamos conjecturar. Ele parou a carruagem lá na frente, amém? E foram até Eliseu, o profeta, e ele disse, olha, fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E o texto diz que ele ficou assim, poxa vida, vamos conjecturar. Eu achava que ele ia sair para fora, que ia me bajular, que ia pôr a mão na minha cabeça, que ia orar. Mandou eu dar 7 mergulhos no rio sujo para ser curado da lepra, mas ele foi. Amém? Mas ele foi, ele obedeceu. Questionando, mas foi. Amém? Há uma palavra na Bíblia que diz assim, que fala sobre 2 filhos. Um Deus disse, vai trabalhar na minha vinha hoje. Ele disse, eu vou, mas não foi. Amém? E outro, o pai disse, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não foi, mas foi. Qual fez a vontade de Deus? Aquele que falou que não ia, mas praticou, foi. O outro falou que ia, mas não praticou e não foi. Amém? Assim foi o caso de Naamã. Ele questionou, mas ele obedeceu. E depois dos 7 mergulhos, ele foi curado da lepra. Mas a Bíblia diz que muitos leprosos tinham no estado de Israel, ali no povo de Deus, mas a nenhum Deus enviou a não ser o profeta Eliseu para dar a palavra e curar Naamã. Amém? E vamos continuar aqui. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha só, a igreja ficou irada com Jesus. Amém? Jesus falando a verdade e eles ficaram irados. Ficaram revoltados com Jesus porque ele estava em Nazaré, na sua cidade, e falando que o profeta não é mal recebido a não ser na sua pátria. E começou a falar que Deus enviou Elias, a viúva de Sarepta, e Eliseu para Naamã, que não era da cidade de Israel. Aí eles ficaram revoltados. Vamos conjecturar hoje. Aí a igreja ficou irada. Esse é um falso profeta. Só vem falar bobagem aqui no púlpito. Só vem falar besteira.
ficaram irados com aquilo ali. Amém? Esse aí é o filho do carpinteiro, esse aí é o filho de José. Agora ele fala que ele é o Messias, vamos expulsar ele daqui. Ele é um mentiroso, ele é um fanfarrão. Amém? Ele é mentiroso. Olha só, meu irmão, escandalizaram Jesus. Amém? Quantas vezes nós vamos pregar em algum lugar e as pessoas olham para nós e falam assim, pensam, né? Muitos não falam, mas pensam. Não é esse o cachaceiro? Não é esse que vivia nos bares? Não é esse, amém, que roubava o banco, que não sei o que, não eu, amém? Mas muitos, né? Eu era alcoólatra no caso, mas estou conjecturando, amém? Não é esse aquele que aprontava, que se prostituía, que tinha 4 ou 5 mulheres, e agora ele diz que é pastor, é pastora, é pregador, é pregadora. Eu conheço a vida dele. Agora quer dar uma de santinho, agora diz que é crente, não é assim? Amém? Essas coisas, amados, a gente escuta direto. Vivia nos bares, cachaceando, agora diz que é crente. Agora quer dar uma de santinho de galocha. E começa a te julgar. Começa a apontar dedo sobre a sua vida. É o que fazia com Jesus. Amém? Não é este o menino que brincava com os nossos filhos? Amém? Não é esse o filho do Zé, lá da carpintaria? Não é esse o filho de Maria? Agora ele diz que é o Messias? Não, isso não está certo. Vamos expulsar ele daqui. Ele é um falso profeta. Ele está brincando com a Bíblia. Ele quer dar uma de crente, ele quer dar uma de cristão. Olha aqui, ó, versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Versículo 29. E levantando-se, o expulsaram. Olha só, meu amado, o que fizeram com Jesus. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Olha só. Pegaram Jesus, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. Olha o que eles fizeram com Jesus, somente porque ele pregou a verdade. Na sua terra, em Nazaré, ficaram irados, pegaram ele, amém? E o levaram ao cume do monte. Olha aqui, ó. Versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem, o jogarem. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Você viu? Amém? Então, amados, a rejeição é natural. Se você é um pregador, é um homem de Deus, é uma pregadora, é uma mulher de Deus, e se você se sente rejeitado, é normal, é bíblico. Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai Jessé. Amém? Estava no campo lá, né? Rejeitado, que eu digo, na hora que o profeta foi ungir os reis, ele apresentou os filhos mais fortes, né? E deixou Davi por último. Mas Davi estava lá, cumprindo o seu papel, pastoreando, impedindo que o lobo e que o leão devorasse as ovelhas do pai. Deus ungiu a Davi, mas Davi passou um tempo no pasto, às noites, correndo risco de ser picado por uma serpente, ou ser devorado por um leão ou um urso, mas estava ali,
Amém? Mas no tempo certo, Deus exaltou a Davi. Amém? E eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem, se você se sente rejeitado, menosprezado, se Deus, Ele permitiu alguém se afastar da sua vida, amados, dai glória a Deus. Fique firme. Deus, Ele compõe peças que Ele mesmo tira. Às vezes é livramento. Você não sabe o amanhã. Amém? Você não conhece os corações como Deus conhece. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração, prova os pensamentos. Amém? E o que eu tenho que fazer, pastor? Está em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, amado. Amém? Ele mudará completamente o seu interior, a sua vida, o seu exterior, a sua família. Amém? Você vai ter luta, sim. Você vai ser rejeitado, sim. Você vai levar a sua cruz, sim. Mas a Bíblia diz que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, amado. E que nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nem morte, nem tribulação, nem anjo, nem demônio, nem diabo, nada pode nos afastar do amor de Cristo, amados. Amém? E se você está afastado, eu te convido a voltar para Cristo. Eu vou fazer uma oração, vou fechar aqui a palavra. Amém? E se você se sente fraco, eu quero orar por você também, em nome de Jesus. Amém? E se você ainda não aceitou a Jesus na sua vida, você ainda não crê no plano de salvação do Pai, então eu te convido nessa manhã, a oferta de Deus a você, a salvação, aceitando a Jesus de Nazaré na sua vida, sendo salvo da condenação que este mundo ocorre. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, aonde você estiver, nós vamos orar. Ore comigo, Pai querido e Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, visita, meu Pai, essa pessoa aonde ela estiver, meu Deus. Ajuda ela, Espírito Santo. Meu Deus, ela quer voltar para Ti, não consegue. Um dia eu estive assim. Ou ela, meu Pai, foi decepcionado ou decepcionada pelo homem. Nós, seres humanos, todos nós, muitas das vezes, decepcionamos as pessoas. Mas o Senhor não decepciona. Tu és o verdadeiro varão, o verdadeiro Adão perfeito, o Israel perfeito tu és. E eu peço, papai, a tua bênção na vida dele, na vida dela, Pai. E se ele ou ela, meu Pai, está sendo rejeitado, rejeitada, Pai, em nome de Jesus, dai forças para ele, dai forças para ela, Pai. Porque, meu Pai, é sinal de que o Senhor está trabalhando na vida dele e trabalhando na vida dela, meu Pai. E aonde, meu Pai, essa pessoa estiver ouvindo essa mensagem, seja, meu Pai, no hospital, na casa, no carro, num palácio, na sarjeta, meu Deus, num barraco de madeira, visita ela, meu Pai, aonde ela estiver, e derrama, meu Pai, sobre a vida dele, a vida dela, a tua santa e gloriosa presença, meu Deus, em nome de Jesus. Cura o câncer, cura a AIDS, cura a leucemia, cura, meu Pai, a hipertensão arterial, cura, Pai, esse casamento, meu Pai. Em nome de Jesus,
Derrama, Pai, da tua presença na vida, meu Pai, dessa pessoa, meu Deus. E que ela seja curada a partir de agora. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus te abençoe. A rejeição está aí explicado dentro da palavra de Deus. Amém? E eu quero dizer a você, você que está ouvindo essa mensagem pela YouTube, o canal do Coração de Deus, amados, fortalece esse canal, se inscreva aí embaixo no canal, toque em inscrever-se, escreva aí, você não vai pagar nada por isso, amém? Você vai estar ajudando a plataforma a entregar esse vídeo a outras pessoas que estão sendo rejeitadas também e não sabem por quê, e vão ouvir esta palavra e esta oração. Deixa aí um comentário nas plataformas, no canal do Coração de Deus, deixa aí, em nome de Jesus, deixa um comentário, o seu nome para oração, uma crítica, o que você quiser. Comente aí, em nome de Jesus, uma pergunta, eu vou te responder dentro da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixa aí o seu gostei, o seu coração. Amém? Deus vai te honrar, isso vai ajudar muito ao algoritmo entender que esse vídeo tem importância e entregar a outras pessoas em nome de Jesus. Amém? E que o amor do Pai, e que a graça de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo seja e esteja com todos vós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus.